Boa noite. Estou aqui, através da Casa Espírita, Caminho do Evangelho, de São José dos Pinhais, para falar um tema de injúrias e violências. Vamos orar. Senhor, meu Pai, a Ti elevamos nossa alma e juntos, lembrando essa doutrina de luz que nos mostra o caminho, e que nele caminhemos com segurança, com fé, com total entrega de amor ao próximo, que de nós jamais partam injúrias e que aprendamos a ser pacíficos com o Mestre Irmão Jesus. Ampara-nos a todos e nos envolva nesse momento com as energias benéficas, nos fortalecendo com o seu amor. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje vai ser o tema Injúrias e Violência, que ele está contido no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens de 1 a 4. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Disse Jesus no Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Só aquele que vencer os seus impulsos violentos, fazendo-os construtor da paz, terá a oportunidade de habitar a terra em seu período de regeneração. Prestem bem atenção, que são os momentos que nós estamos agora. A nossa transição para a regeneração no nosso planeta. Com essa violência, então, agora que nós estamos dentro dela, a toda hora em nosso mundo, de início, então, eu pergunto a vocês: o que posso fazer, então, para conter a violência no meu lar? Existe uma ação preventiva que traga harmonia para os lares? Qual? E qual seria? Como auxiliar a paz de um modo geral? Vamos seguindo e depois veremos as respostas ditas por nós mesmos em nossos corações. Havia um aluno muito agressivo e inquieto naquela escola. Ele perturbava a classe, arrumava frequentes confusões com os colegas, era insolente e desacatava a todos. Repetia os mesmos erros com frequência. Ele era incorrigível. Os professores não mais o suportavam. Eles daí cogitaram, então, até de expulsá-lo do colégio. Antes disso, porém, entrou em cena um professor. E esse professor resolveu investir naquele aluno. Todos acharam que era uma perda de tempo, afinal, o jovem já era um caso perdido. Eles já tinham decidido, então, vamos mandar embora e sai esse problema da nossa escola. Mesmo não tendo, então, o apoio dos colegas, o professor começou a conversar com aquele jovem nos intervalos das aulas. De início, era apenas um monólogo. Só o professor que falava. Mas aos poucos ele começou a criar uma empatia. Começou a envolver o aluno, então, com as suas próprias histórias da vida e junto com as suas brincadeiras. Então, de modo gradativo, o professor e o aluno construíram uma ponte
entre seus mundos. O professor descobriu que o rapaz, que o pai do rapaz, ele era um alcoólatra e ele espancava o garoto, esse moço, e a sua mãe. Compreendeu isso daí, ele espancava desde quando ele era pequenininho, né? Compreendeu o jovem, que o jovem aparentemente insensível, ele já devia ter chorado muito e agora suas lágrimas pareciam até que tinham secado. Entendeu então o professor que aquela agressividade era uma reação desesperada de quem pedia socorro, de quem pedia ajuda. Só que ninguém, até então, havia decifrado essa linguagem, decifrado esse rapaz. Ninguém dava bola para isso, né? Era mais fácil julgá-lo do que entendê-lo. O sofrimento da mãe, a violência do pai produziram nesse rapaz zonas de conflito na memória dele. A sua agressividade era um eco de violência que recebia. Ele não era réu, ele era a vítima ali. Seu mundo emocional não tinha cores. Não lhe havia dado o direito nem de brincar, nem de sorrir e ver a vida com confiança. E agora ele estava perdendo também o direito de estudar, de ter a única chance de progredir. Estava para ser expulso do colégio. Ao tomar então consciência da situação do rapaz, o professor então resolveu conquistá-lo. Resolveu ser amigo dele. E o jovem daí sentiu-se querido, apoiado, valorizado pela primeira vez na vida. Ele tornou-se então um amigo desse jovem. O professor daí passou a educar-lhe as emoções. Ele percebeu logo nos primeiros dias que por trás de cada aluno então arredio, de cada jovem agressivo, sempre há uma criança precisando de afeto. E em poucas semanas, todos estavam espantados com a mudança ocorrida. O rapaz, revoltado, começou a demonstrar respeito pelos outros. Abandonou sua agressividade e passou a ser afetivo. Cresceu e tornou-se um aluno extraordinário. Tudo isso porque alguém não desistiu dele. Professores, os pais, todos nós queremos educar jovens dóceis e receptivos. Queremos ver brotar diante dos nossos olhos as sementes que semeamos, mas fácil, de maneira fácil. Agora existem filhos complicados que testam a grandeza do amor dos pais. São alunos insuportáveis que aparecem, que testam a capacidade de seus mestres. A paciência é o segredo. A educação do afeto é a meta. Na antiguidade, o que se destacava para sobreviver, então, era a violência. Porque daí você tinha o direito, você era o chefe, né? Quem era mais forte, era tudo através da sobrevivência da violência, espalhando então assim angústia e dor. Em onda volumosa, arrasava, deixando destroços por onde passava alucinado. Eram as guerras pela posse de terras. Essa violência se encontra na falta do desenvolvimento moral, que o nosso espírito, então, ele vai se aperfeiçoando,
se elevando através de exercícios em nossas vidas dos valores éticos. Aquele que daí você vai se aperfeiçoando através de uma sociedade, através da convivência com as outras pessoas e todo empenho em favor da preservação dos valores morais devem ser colocados a serviço da paz, como antídoto de combater a força devastadora da violência. E quais são esses valores morais? É o amor ao próximo, é a paz, é a não violência, é a retidão, você ser correto e é a verdade. Tendo confiança em Deus, conseguindo controlar os seus pensamentos de nossos maus instintos. Sabemos que a violência, ela vem dominando o mundo e as consciências quando impostos regimes políticos, condutas sociais, convicções religiosas, ideologias que se fazem aceitar pela força, o que tem resultado em acúmulo de iras, que se convertem em mágoas e ódios, ampliando o ressentimento e dando lugar a explosões periódicas de rebeliões e de crimes odientos e ferozes. A propensão, então, o aumento dessa violência é característica dos espíritos ainda vinculados no nosso planeta, vinculados aqui na Terra, variando apenas quanto à intensidade e aos estímulos necessários para desencadear a ação violenta. Daí vamos ver então o não julgueis, induzindo-nos pelo raciocínio a buscarmos maior prudência, então, ao julgar o próximo, porque não sabemos se não guardamos no íntimo o mesmo grau de violência que condenamos. Porque geralmente dizem que aquilo que você está condenando no teu íntimo, você tem ainda lá escondidinho aquele erro, esperando então apenas condições propícias para lhe despertar. A violência, ela resulta de um estado interior. Toda pessoa que está insatisfeita interiormente explode. Isso acontece com todos nós. Que a gente fala assim, comenta, aquela pessoa era tão calma, tão tranquila. O que foi que aconteceu? É aquilo que ela está guardando interiormente e que um dia, como todo mundo diz assim, um dia explode. O espírito Emmanuel, quando nos diz que a cólera, né, é como uma tempestade magnética no mundo da alma. E qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera são semelhantes ao raio destrutivo que ninguém sabe aonde vai cair. Porque às vezes nessa cólera, nessa briga que você tem, assim, você nem sabe quem você está ofendendo na hora, né? Mas a situação pode tomar proporções alarmantes se não houver ajuda e nem orientação. Igual daquele menino lá. Se não houvesse um professor para ficar junto e para educar daí essa maneira dele. O remédio para isso nós chamamos então de cultura, de educação, de lazer, de emprego e afetividade, que foi que o professor deu para aquele aluno. As criaturas violentas estão sofrendo algum tipo ou vários dessas carências. E hoje em dia nós estamos vendo muito o que está acontecendo aqui na Terra. A humanidade da Terra, então, ela está evoluindo. O planeta já passou do mundo primitivo
para o mundo de provas e expiações. Nós estamos agora no mundo de provas e expiações, mas ela irá se transformar essa escala para o mundo de regeneração, um lugar onde o bem superará o mal. Mas o que tem que acontecer isso? Toda a humanidade tem que começar a mudar. Tem que haver essa limpeza, tem que haver o bem daí para superar o mal. Diante então da escala de violência, dá para acreditar que a Terra está mesmo evoluindo para melhor? Está mesmo evoluindo para um mundo de regeneração? Ultimamente o que temos visto, não só na mídia, mas até ao nosso redor, é a tão temida violência. Ela está nos jornais, nas revistas, na televisão, no esporte, na política, nos filmes e até mesmo em programas infantis. Desenhos, joguinhos, que através de estimularem a criatividade e o mundo de imaginação da criança, incentivam a guerra e a violência pessoal. Na realidade, o que observamos nos dias atuais, pais, educadores imaturos, sem habilitação moral para tais propósitos, ou seja, para a educação desses novos indivíduos que ancoram na crosta terrestre, facilitando a propagação da violência e da crença de que essa forma de agir é capaz de resolver os problemas da humanidade. A gente está vendo que esses pais que estão agora, eles não estão capacitados para criarem os filhos. A gente vê o que está acontecendo até, que esses filhos estão sendo criados pelos avós e que está vendo as mudanças assim. As crianças estão até sem referência. Quem são eles amanhã para criarem? Com essa falta da afetividade, que é o principal, que é o amor ao próximo, né? A Terra tanto está melhorando que agora, então, pelo menos, nós sabemos os fatos violentos quando acontecem. Mas, vamos ver aí, porque no passado havia coisas muito mais drásticas que ninguém sabia. Não havia imprensa, nem TV, nem rádio, nem jornal, nem internet. Quando nós pensamos historicamente que os reis, os senhores feudais tinham o direito de vida e morte das pessoas, que havia escravidão legalizada, então vemos ser óbvio que o mundo melhorou. Quer dizer, nós passamos do antes para depois, para provas e expiações, né? Agora nós vamos ver então o que é que vai acontecer agora. Agora podemos gritar, pedir socorro, protestar. Hoje podemos discutir livremente nossos direitos. Encontramos ecos em legislação, organizações de direitos humanos. Sabemos também que as leis divinas estão aqui, junto de nós e nessa mudança, né? Sabemos que existe a lei de ação e reação. Aquele que semeia irá colher e que todos somos devedores. Mas que atitude devemos tomar? Quer dizer, todos nós estamos aqui encarnados, alguma coisa nós estamos tendo a prova aqui, né? Será que devemos aceitar então essa violência sem fazer nada, ser assim pacífico, né? Como se estivesse determinado a ela? Ah, nós viemos aqui então para sofrer, não sei o quê, para passar por isso daí, mas será que é isso daí? Vemos as pessoas cobrando até os responsáveis pela nossa segurança a todo instante, né? Mas nunca essas pessoas que cobram, admitindo a culpa para ver até onde vai nossa parcela de contribuição nessa violência. Afinal de contas, quase todo dia cometemos um ato violento, nem que seja através do pensamento ou da maledicência contra o nosso irmão.
além de buscarmos formas cada vez mais agressivas para acabar com a violência, como a pena de morte, o extermínio, a tortura, limitando a liberdade em condições subhumanas, etc. Ou seja, criamos um ciclo vicioso de agressões. Como podemos ver, a violência está enraizada no ser humano. Porque, igual eu disse, eles acham que a violência é um ato de você se proteger contra isso. Você me bate, mas você leva. Igual tem um ditado também, né? E isso daí eles têm criado através de milênios. Mas espera aí, agora nós temos que mudar. Nós estamos em época de transição. A solução passa por uma transformação, uma renovação do homem como uma forma de mudar a sociedade, da qual ele é membro efetivo e atuante. Ele tem que começar a tomar consciência que existe, igual que eu falei ali, a educação, a afetividade, tudo aquilo lá ele tem sua consciência a maneira de agir corretamente. Segundo o Espírito da Verdade, na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, o maior obstáculo ao progresso moral é o orgulho e o egoísmo. Ambos caracterizam o sentimento ainda muito imperfeito. Há muitos e muitos anos nós carregamos o egoísmo e o orgulho principalmente, aliado à ignorância das leis naturais, essas leis naturais que são as leis divinas, é do amor, da nossa evolução, a do trabalho, da prosperidade, interagindo na ação desejada, originam as ações contrárias, essas mesmas leis, constituindo a violência. Existem essas leis com você, mas você, com teu orgulho e egoísmo, você vai agir de maneira contrária, constituindo então a violência. Essa ignorância, no entanto, não nos tira a culpa, por isso que eu falo, essas leis divinas estão na nossa consciência e responsabilidade pelos nossos atos, uma vez que a lei de Deus está escrito na consciência de cada um. Como eu digo assim, o maior bandido, quando ele mata, ele sabe que aquilo lá é um erro. Ele pode até matar, como fala assim, não pesou na consciência. Pode até ser nesse momento que ele está ainda aqui, mas ele sabe que isso daí é errado. Na pergunta do Livro dos Espíritos 621, permitindo ao homem discernir o bem e o mal que está ali. Muitas vezes achamos que não fazemos mal a ninguém, pelo menos diretamente, apesar de fazermos mal a nós próprios, diariamente, agredindo o nosso corpo com fumo, bebidas, remédios e alimentos inadequados ou exagerados, agredindo o nosso campo emocional e psíquico também, com impaciência, irritação e pensamentos infelizes. O nosso pensamento nós temos o tempo todo que vigiar. A reencarnação é o meio adequado para essa renovação nossa, pois a cada vivência que você vem aqui na Terra, o espírito evolui através de enganos e acertos. Richard Simonetti nos lembra que quando a contenção da violência deixar de ser um problema policial e se transformar em questão de disciplina do próprio indivíduo, nós estamos vendo a responsabilidade hoje em dia desses jovens a fazer festas e ir em encontro da pandemia com os vírus. E daí eu digo assim,
eles têm que ter a responsabilidade e não jogar só a responsabilidade, que é um problema policial, que os policiais deviam ir lá para conter, não sei o quê, ser da sua consciência. Eu não posso ir lá, eu tenho que seguir o que é isso daqui. Quando a paz for produto não da imposição das leis humanas, quando a paz for que você não fala, olha, você não pode fazer isso, aquilo lá, isso aqui, mas é você que tem consciência, você que não faz. Quando não precisa ser imposta pelas leis humanas, mas da observação coletiva das leis divinas, porque você sabe tudo o que é o certo. Então viveremos num mundo melhor. Ter mansidão é ter fé na providência divina, o que nos dá tranquilidade íntima, a consciência de que não precisamos agredir, nem em pensamento, quem quer que seja. Começamos a adquirir aquele clique, aquele disjuntor dentro de você. Você começar a pensar mal daquele outro, mas ele me fez tanto. Você pega e desliga, desligou. Pronto, você já está fazendo a sua parte. Para que as coisas fiquem bem, não precisamos forçar. Nós precisamos é agir, respeitando o semelhante e as suas diferenças. Começar a aprender, começar a nos educar. Muito de nós se perguntamos então como é possível sobreviver brando e pacífico em um mundo atormentado onde domina ainda a violência. E a resposta é simples, mas não é fácil. Reunindo em nós, diariamente, as sementes da paz que vivem ocultas no jardim da alma. Reunindo diariamente as sementes da paz que vivem em nossa alma, regando-as com a chuva benéfica do amor, fortificando-as com o nosso esforço individual. Nós temos que fazer a nossa parte para nós nos melhorarmos. Tudo depende só de nós. Para que um dia floresçam plenas e enfeite a nossa vida e a dos que convivem conosco, perfumando nossos dias e colorindo esse mundo tão belo que Deus, o Eterno, nos deu como provisória morada. Que assim seja. Vamos orar. Jesus, companheiro nosso de nossa jornada, agradecemos em teu coração generoso e misericordioso a oportunidade de estarmos refletindo em torno do teu Evangelho e que com esse aprendizado estejamos fortalecidos e mais esclarecidos sobre a responsabilidade da palavra escrita ou articulada. Que possamos sempre pensar antes de verbalizarmos nossos pensamentos, para que não seja veículo de dor ou de mágoa de outros. Que possamos entender a fragilidade, a sensibilidade de quem as ouve. Que possamos sempre lembrar o teu sentimento maior. Faça a teu próximo o que desejas para ti. Que possamos igualmente rever nossas atitudes, avaliando o nosso comportamento e nos predispondo a modificá-los, visando o nosso próprio crescimento e o crescimento daqueles que nos cercam. Que possamos sempre, Senhor da vida, reconhecer nossos erros e nos retratarmos com quem tenhamos magoado. Ajude-nos, Mestre,
para que possamos nos tornar homens e mulheres de bem, pessoas boas. Ajuda-nos a seguir, Pai, os teus exemplos. Que a tua misericórdia nos alcance e que a tua luz nos conduza para os caminhos da vida. Que assim seja. Muito obrigada a vocês. Que tenhamos uma boa noite. Que assim